Paz do Senhor a todos, venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje que está muito abençoada. Mas antes de entrar na mensagem, peço a todos os irmãos que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem as notificações para chegar mais vídeos para vocês. Então, vou só cantar um trechozinho, louvar um trechozinho aqui de um louvor que parece um pouco com a palavra que nós iremos meditar. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então vamos para a palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje que se encontra no livro de João, no capítulo 8, iremos ler o versículo 31 e o 32, que a palavra do Senhor vai dizer assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra poderosa e abençoada. Jesus aqui está falando essas palavras, primeiro nesse acontecimento, para os judeus, aqueles judeus que aceitaram o Senhor, aqueles judeus que conheceram a verdade, aqueles judeus que automaticamente, ao conhecer a verdade, ele foi liberto. E qual foi essa verdade que ele descobriu? Eles estavam escutando a palavra de Deus pela própria verdade, que a palavra do Senhor é a própria verdade. E ele escutou a verdade de quem? Do Deus Altíssimo, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então eles tiveram o privilégio de escutar essas palavras do próprio Jesus, do próprio caminho, da própria verdade e da própria vida. Então, o Senhor Deus aqui quer trazer para nós que quando nós conhecemos a verdade, automaticamente nós somos libertos. E qual é essa verdade? A verdade é a palavra de Deus. Porque está escrito na palavra de Deus que passará céus e passará terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. E eu vou contar também aqui um testemunho que me aconteceu nos últimos dias no meu ambiente de trabalho. E hoje eu me encontrei numa situação que eu tive um problema no meu local de trabalho. Esse problema foi que eu tinha esquecido que era eu que tinha feito uma baixa num produto. Só que eu tinha esquecido porque essa baixa foi lá no dia 1º desse mês, mas hoje que veio aparecer que aquele produto tinha dado baixa, que não era para dar baixa naquele momento. E quando eu recebi a notícia que tinham baixado o produto, e vieram me perguntar, só que eu não respondi no momento. O porquê eu não respondi no momento? Porque eu não sabia, eu não estava lembrado se foi eu que dei baixa naquele produto do meu local de trabalho. E eu simplesmente fiz o quê? Respirei, fui agir com sabedoria e fui perguntar ao Senhor. E durante o trabalho eu estava perguntando ao Senhor: Senhor, será que foi eu, meu Deus? Que se foi eu, Pai,
me lembra para outra pessoa não tomar uma culpa injustamente. Então, me lembra, Senhor. E durante o trabalho, o Senhor foi lá e me lembrou. O Senhor foi lá e me lembrou até do momento que eu baixei aquele material. E veio o conflito. O inimigo veio com a semente dele para, chegar assim e falar assim, não, deixa pra lá, deixa ele pensar que foi tal fulano. Só que aí vem o Espírito Santo e fala, se você conheceu a verdade, se você está na verdade e ela te libertou, então você tem que falar a verdade. Foi esse pensamento que veio no meu coração e na minha mente. E eu creio que foi o Espírito Santo do Senhor. Então eu simplesmente ouvi a voz do Espírito Santo e fui falar toda a verdade. Expliquei que no momento eu não tinha respondido nada porque eu não tinha lembrado que foi eu. Mas eu tinha pedido ao Senhor para me mostrar, para me lembrar se foi de fato eu. Então o Senhor foi lá e me lembrou e eu fui bem claro, fui transparente. Por que eu fui transparente? Porque eu estou vivendo na palavra do Senhor. E a palavra é a verdade. Então, se nós estamos vivendo na verdade, na palavra de Deus, nós temos que praticar a verdade. Nós temos que ler, guardar a palavra e praticar. Então, se você leu a verdade, guardou a verdade no coração, aí você tem que praticar a verdade. Porque aqui a palavra do Senhor estava dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a palavra de Deus está dizendo aqui que a verdade, quando nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar, então se nós pararmos e pensarmos, e a mentira? A mentira, ela escraviza. Se a verdade liberta, então automaticamente a mentira, ela escraviza. Por que a mentira escraviza? Vamos lá. A mentira escraviza num certo momento que te aconteceu aquela situação e você foi lá, não, vou deixar pra lá, eu vou falar que não foi eu, você já mentiu. Então vai acontecer outra situação, você vai fazer a mesma coisa, você vai mentir outra vez e assim sucessivamente. Quando você vai olhar, você já está em um abismo, você já está sendo escravo da mentira. E nós que somos servos do Senhor, nós que somos filhos de Deus, que passamos de criatura para filho, nós temos que ser igual ao Pai. E o que agrada ao Pai é a verdade. O que agrada ao Pai é a justiça. Porque se eu naquele exato momento não falasse a verdade, se eu não fosse lá para falar o que de fato aconteceu, outra pessoa ia tomar essa culpa injustamente. E eu e você que falamos que somos servos do Senhor, servo do Deus Altíssimo, e não praticou a justiça, não falou a verdade, Deus não vai se agradar disso. O Senhor Deus não se agrada em injustiças. Então nós temos que ser justos, nós temos que ser servo do Senhor. Então se nós somos servos do Senhor, nós temos que ler a verdade, guardar a verdade e praticar a verdade também. Então, o Senhor Deus é tão maravilhoso que quando eu clamei ao Senhor Deus, o Senhor Deus foi lá e me lembrou. Me lembrou até do momento que eu fiz aquela baixa naquele material. Então, automaticamente, eu fui lá e fui falar o que de fato aconteceu, para que outra pessoa não tomasse a culpa injustamente. Mas o inimigo tentou colocar sementes. Só que aí nós temos que se vestir das armaduras de Deus. Nós temos que estar buscando ao Senhor, reconhecendo que nós somos servos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser parecido com o nosso Pai. Porque uma árvore, quando cai os frutos daquela árvore, o fruto não vai cair longe da árvore, vai cair bem pertinho da árvore. Bem assim é o nosso Pai. Se o Todo-Poderoso é o nosso Pai, nós temos que ser parecidos com o nosso Pai. Então, voltando para a palavra do Senhor, aqui, essa palavra é a verdade que o mundo
precisa viver. Essa verdade, esta palavra que é a verdade, confronta muitas pessoas. Esta palavra que é a verdade vai na contramão do mundo, porque essa é a verdade. E as outras coisas, a não ser a palavra, é fábulas. Aqui, esta palavra, esta Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade que o mundo precisa viver. Mas se as pessoas falam que a verdade é em um livro qualquer, que a verdade é aquela que elas carregam sem ser a palavra de Deus, então isso é fábulas. Mas a verdadeira palavra de Deus, que passará céu, passará terra, e esta palavra, ela não passará, ela tem que se cumprir. Então, esta palavra aqui, esta verdade que é a palavra de Deus, ela liberta. Ela liberta num certo ponto que as pessoas falam, não, mas eu não faço mal, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, mas não segue a palavra de Deus. A fé sem obras é morta. Então, se nós guardar a palavra de Deus, automaticamente nós iremos ter obras. Se nós viver essa palavra aqui de Deus, se viver a palavra do Senhor, automaticamente você vai amar o próximo, você vai amar Deus sobre todas as coisas, você vai ajudar o próximo, você vai fazer o que aquelas pessoas dizem, não, eu não mato, eu não roubo. Claro, se você viver a palavra, você não vai matar, você não vai roubar. Se você viver a palavra, você vai ajudar outra pessoa. Se você viver esta palavra, você vai ter obras. Porque esta palavra ensina isso. Esta palavra ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e tudo, e todo o nosso entendimento. E também a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esta palavra diz isso. Então, se nós fizermos isso, nós iremos viver a palavra de verdade. Então, essa palavra de Deus para o meu e para o seu coração, que fortaleceu a minha vida bastante. E creio que vai te fortalecer bastante. Então, essa palavra de Deus para o seu coração. Relembre todos os irmãos que curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. Também compartilha, seja canal de bênção na vida de alguém, enviando esse vídeo para mais pessoas. Então fica todos na paz do Senhor Jesus.